A ofensa na cruz. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 23. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava uma epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. No dia 7 desse mês, ocorreu em São Paulo, na capital, a 19ª parada do orgulho LGBT, que reuniu ativistas e simpatizantes. E eles foram para as ruas com o seguinte tema: eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, respeitem-me. Mas o que chamou a atenção nessas últimas semanas não foi a chamada da parada, mas chamou principalmente a atenção dos cristãos foi a imagem de uma atriz transexual em uma cruz, imitando o que aconteceu com Jesus. E em cima da cruz daquela pessoa havia uma epígrafe que dizia: basta de homofobia. Bom, a imagem, não sei se você viu, não preciso colocar aqui. Se você depois tiver curiosidade, se você não viu até agora, você joga no Google e você busque. Mas a imagem gerou muita discussão e muitas pessoas se manifestaram. A frente parlamentar evangélica dos deputados, eles se manifestaram com uma nota oficial. Olha o que eles diziam. Está um pouquinho pequeno ali, né? Mas eu vou aprendendo, depois eu vou aumentando mais. Mas eu vou ler para vocês. Diz assim: os ativistas do movimento LGBT cometeram crime de profanação contra símbolo religioso, ferindo a todos os cristãos ao usarem uma pessoa pregada na cruz, utilizando símbolos do cristianismo de forma escandalosa, zombando e ridicularizando o sacrifício de Jesus. Essa foi a manifestação da Frente Parlamentar Evangélica com um documento formal. Mas uma outra pessoa também se manifestou, um pastor, postou um vídeo. E esse pastor dizia o seguinte no seu vídeo, abre aspas: estou indignado com o que aconteceu na parada gay de São Paulo. Pegaram os símbolos da minha fé, da fé cristã, e expuseram publicamente, num ato de completa falta de respeito. Essa foi a manifestação também de um pastor. Mas eu fui buscar também a manifestação da pessoa que estava ali naquela cruz. A pessoa chama-se Viviane Beleboni. E ela disse o seguinte: minha mensagem era de amor e a transformaram em ódio. Fui de coração aberto, pedi igualdade de direitos e o fim da homofobia.
Só Deus sabe o que a gente passa sendo vítima de preconceito todos os dias. E disse mais: dizem que vão me matar. Outros desejam que eu tenha câncer e que morra crucificada. Outros disseram que eu tinha que ter caído do trio e quebrado o pescoço. Fico com medo, é claro. A imagem que você viu e que foi divulgada, pelo menos nós podemos fazer duas análises dessa imagem. A primeira, a imagem continha um discurso político em busca de privilégios e regalias para que fossem aprovadas essas regalias ou esses privilégios legalmente pela via e pela relação da homossexualidade. Mas há também uma segunda análise. A segunda análise é que aquilo foi uma mensagem clara àqueles que se pronunciam contra a relação homoafetiva. No caso explícito, à igreja e aos demais cristãos. Resumindo, escândalo. Foi isso, é isso que os cristãos estão dizendo a todo momento. Estamos ofendidos com o que fizeram, simbolizando a Jesus Cristo daquela forma tão vulgar e tão banal. Escândalo. Bem, se existe cristão ofendido, então nada melhor do que nós irmos, de fato, à imagem real da cruz. Se existe cristão ofendido, é nada melhor do que vermos a real imagem da cruz de Cristo. Porque só ali nós vamos ter algumas respostas para o nosso coração frente a esse amontoado de discurso religioso, imoral ou qualquer outra coisa parecida. Vamos olhar o texto que nós lemos. Para início de conversa, a cruz de Cristo, ou o processo de crucificação de Jesus, foi completamente um escândalo. Todo o processo de crucificação, até o momento em que Jesus estava crucificado, todo esse processo foi completamente um processo de escândalo, de escárnio, de gozação pura. Só nesse texto de Lucas, a gente pode contar algumas ofensas a Jesus na cruz. Acompanhe comigo. Versículo 33, diz assim: ali o crucificaram. Aqui já é a primeira ofensa. Por quê? Porque a morte de cruz era uma morte vergonhosa. Morrer na cruz era uma morte vergonhosa. Porque morrer na cruz era uma morte exclusivamente oferecida, executada e reservada aos criminosos mais detestáveis da época. Por isso que Jesus não morreu sozinho, morreu com 2 malfeitores. Mas a gente diz assim: Jesus morreu com 2 ladrões. É simples, né? Mas na época é um escândalo. Sabe qual é a primeira humilhação? Colocaram Jesus na mesma condição daqueles homens. Ofensa. Versículo 34. Lançaram sortes sobre a sua veste. Para quê? Com um tom de brincadeira e de escárnio. Vamos ver agora quem é que vai ficar com isso aqui, com as roupas desse homem que se diz Jesus, o Filho de Deus. Versículo 35. Diz: o povo estava ali e a tudo observava. Uma vergonha que foi exposta a quem quiser observar ali. E todos foram para lá, ver Jesus humilhado e ver Jesus morrendo. Versículo ainda 35, as autoridades zombavam. As autoridades olhavam para cima, olhavam para Jesus sangrando, agonizando, morrendo de dor e diziam para ele assim: cadê o Salvador? Você não era o Salvador?
Por que você não se salva agora? Por que você não desce daí? Faz alguma coisa, Salvador. Versículo 36. Os soldados escarneciam. Não apenas as autoridades, mas os soldados olhavam para cima e diziam: e aí, Salvador, não vai se salvar não? Não vai descer da cruz? Resolve essa parada. Versículo 38. Termina com uma epígrafe em cima da cruz, escrita com letras gregas, romanas e hebraicas, para todo mundo antigo. Todo mundo antigo iria saber quem estava ali na cruz. Quem? Um cara que se dizia que era rei. Rei. E sabe como é que esse rei morreu? Esse suposto rei morre da pior maneira possível. E o pior, pelas mãos do próprio povo. Só aqui nesse texto, sabe quantos motivos de escândalo nós temos? 6. Mas essa lista pode aumentar. E muito. Quer que eu te dê um exemplo? Se nós lermos o mesmo fato, agora na perspectiva do Evangelho de Mateus, você vai perceber que Jesus, ele foi chicoteado, e depois que ele foi chicoteado, ele deveria ser levado para a cruz. Este era o procedimento padrão. Se alguém ia morrer na cruz, primeiro, tomava a chicotada, e depois de ser chicoteado, iria para a cruz. Pronto. Mas não foi assim que aconteceu. Entre as chicotadas e a cruz, houve uma humilhação horrível. No Evangelho de Mateus, ele registra que depois que Jesus tomou as chicotadas, os soldados se reuniram à parte com ele, ficaram em volta dele, tiraram as suas vestes, cobriram-no com um manto, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, um caniço na sua mão, porque os reis governavam com cetros. E então se ajoelharam diante dele e começaram a escarnecê-lo, dizendo: salve, rei dos judeus, salve, rei dos judeus. E para completar a zombaria, cuspiram nele, e cuspir era um sinal de desprezo, bateram nele, tomaram o caniço das suas mãos e com o caniço deram-lhe na cabeça. Ele apanhou na cabeça, já tomou uma canada na cabeça? Agora imagina você tomar uma canada na cabeça com uma coroa de espinhos ainda nela. Isso não era procedimento padrão. Isso foi diversão. Jesus tinha que ser chicoteado e depois de ser chicoteado, ser levado à cruz. Mas no meio do caminho teve mais humilhação. Se nós pegarmos esse fato registrado em Mateus e somarmos com o escândalo da cruz registrado em Lucas, sabe quantos motivos de zombaria nós vamos ter aqui agora? 11. 11. E vejam, eu não estou ainda considerando os outros relatos, porque se nós examinarmos os outros relatos, é bem possível que nós vamos encontrar muito mais zombaria nessa história. Portanto, olhar para a cruz é ver uma cena de escândalo. Olhar para a cruz é ver uma cena de ofensa. Se você não consegue ver ofensa quando olha para a cruz, você perdeu de fato o que aconteceu ali. Aqui a gente tem uma cruz bonita, com efeito, cada domingo tem uma cor bonita. Mas só nos remete a, de fato, a verdadeira cruz, a cruz de madeira, ensanguentada, doída e carregada de ofensa. Mas como que Jesus, que de fato estava pregado e sangrando na cruz de verdade, como é que ele lidou com tantas humilhações? Porque ele foi humilhado. Ele foi ofendido. Como é que ele lidou com essas humilhações? Bom,
no texto de Lucas, a gente tem a resposta. A primeira palavra que ele diz, ao ser levantado no madeiro, sabe qual foi? A primeira palavra registrada no Evangelho de Lucas, ao ele ser levantado na cruz, a primeira palavra foi uma oração. Ele não falou com ninguém. Ele falou com o Pai, a primeira palavra. E nessa oração ele não ora pelas suas dores. Senhor, me ajuda porque as minhas mãos estão vazadas e está doendo. Não. Ele também não ora pela sua angústia. Senhor, eu estou extremamente angustiado aqui na cruz. Não, ele também não ora pelas suas angústias. A primeira oração dele foi exatamente por aqueles que estavam ali embaixo, escarnecendo da sua cara. Versículo 34. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus ora por perdão. E nós temos que lembrar que quem estava sendo humilhado era o próprio Jesus de Nazaré. Como não chamar a nossa atenção essa reação de Jesus diante de tantas ofensas? Como é que isso não chama a nossa atenção? Hoje, muitos se sentiram ofendidos pelo transexual na parada gay. Mas se ofenderam com o quê? Se ofenderam com o quê? Se o Cristo já foi ofendido e venceu as ofensas, porque ele saiu da cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Ofendido com o quê? Se a nossa fé bíblica não está pautada em elementos visíveis, a nossa fé bíblica não está pautada numa cruz onde nós temos que carregá-la, a nossa fé bíblica não está pautada em nada do que a gente pega, mas na pessoa do Senhor, que é Rei sobre tudo e sobre todos. Ah, mas sabe por que muitos cristãos se ofenderam? Porque tem a tendência de sacramentar o símbolo e não o que foi feito através do símbolo. Vou dar um exemplo. Sacramentamos templos. Conheci uma igreja onde no culto não podia tocar bateria. Mas aos sábados, no Ministério de Louvor, a juventude podia se reunir num salão. E senta o bete, como diz aqui, né? Senta o bete. Toca mesmo. E tal. No templo não pode, no templo, templo sagrado de Salomão. Nós sacramentamos templos, nós sacramentamos as coisas, e nós desvalorizamos o verdadeiro templo do Senhor que somos nós. Sacramentamos o espaço, mas não valorizamos o que Deus tem feito na nossa vida semanal. O reino dos céus não é feito por tijolos, mas é feito por almas. Sacramentamos o que é corruptível. Não, porque o púlpito tem que ser assim, de acrílico, e tem que ser assim, não pode ser outra coisa. Porque se for outra coisa é uma ofensa à cruz, à igreja. Sacramentamos o que é corruptível, ao invés de lutarmos por aquilo que é incorruptível. Não há motivos para ofensa. Não há motivos para ofensa. E mesmo os que tiverem sido ofendidos, e mesmo aqueles que ficaram ofendidos, ok, ficaram? Ok. O que você vai fazer com esse sentimento? Bom, o mínimo
Ainda que você tenha ficado ofendido, o mínimo, a resposta está na verdadeira cruz. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Deixa eu avaliar essa frase de Jesus de trás para frente. Me perdoem, mas eu quero começar de trás para frente. Primeiro, não sabem o que fazem. Por quê? Eles não sabiam o que estavam fazendo, porque eles não tinham compreensão de que ali, diante deles, estava o Senhor, o Salvador do mundo e Salvador do homem. E aí eu pergunto, o que se esperar de pessoas que não compreenderam a vida que o Cristo ressurreto oferece? Não espere deles aquilo que você vive pela ação exclusiva do Espírito Santo. Porque você também não vive a realidade da cruz batendo no peito e dizendo, eu vivo porque eu vivo. Não, ninguém vive com Deus batendo no peito porque tem crédito ou porque tem pedigree. Nós vivemos com Deus, nós vivemos com Cristo pela misericórdia dele. E ponto final. Você não precisa ficar defendendo Deus. Não é isso que Deus espera de você. Sabe o que é que Deus espera de você? Ele quer que você seja fiel. Fiel numa geração que não valoriza Ele. Fiel numa geração que negocia a verdade bíblica. Fiel numa geração adúltera. Fiel. E sabe por que Ele quer que você seja fiel? Porque você entendeu a verdadeira mensagem da cruz. Entendeu quem de fato estava na cruz e o que Ele fez na cruz. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Deixa eu entender agora o perdão. Perdoa-lhes. A fé cristã, ela é destacada pela sua ênfase no perdão. Deus nos perdoou em Cristo, e aí Ele espera a mesma atitude que nós venhamos ter com qualquer pessoa que nos ofende por qualquer outro motivo. Qualquer pessoa que venha nos ofender, qualquer pessoa que nos ofenda, quem vive de fato o cristianismo, oferece o perdão. Mas eu entendo que o perdão ele é um caminho. O primeiro passo do perdão é a misericórdia. Não se oferece perdão se você não estiver disposto a oferecer misericórdia para quem errou. Jesus, na cruz, Ele pediu perdão. Ele pediu para que Deus tivesse misericórdia daqueles que estavam ofendendo a Ele. E por sua vez, o segundo passo, a misericórdia, nada mais é do que pura demonstração de amor. Entenda uma coisa, não há glória nenhuma amarmos aquelas pessoas que nos amam. Mas a glória é nós amarmos aqueles que nos perseguem e tentam todos os dias nos ofender. Como é que nós amamos assim? Sozinho, nós não faremos. Porque esse amor não procede de nós. Esse amor procede de Deus. Deus diz, a palavra do Senhor diz que Deus é amor. E se nós bebermos da fonte do amor, do nosso interior, fluirão rios de água viva, rios de amor. Agora a pergunta é, quem é que deve promulgar esse perdão? Quem é que deve divulgar ao mundo esse perdão, que é um ato de misericórdia e que evidencia amor? Quem? Sabe quem? A igreja. A igreja. Você pode falar o que você quiser da igreja. E você vai comprar briga comigo, porque eu acredito que no mundo a igreja é a única agenciadora do perdão divino. Porque a igreja não é invenção nossa.
A igreja é um ajuntamento de pecadores que foi tocado pela obra do Senhor e que o Espírito Santo os convenceu e os agrega e os faz povo. Um povo para quê? Para viver junto apenas? Não, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja não vive em si mesma, a igreja sai para promulgar o amor. Mas a pergunta é, como é que nós reagimos diante das imagens que todos viram na parada gay? Como é que nós reagimos diante daquilo que você... O que você sentiu quando você viu? O que você falou quando você viu? Qual foi a sua oração quando você viu? Qual foi o seu sentimento pelos homossexuais quando você viu? Como é que nós reagimos? Perdão? Esse perdão que conduz à misericórdia e que demonstra amor? Eu creio que a reação de perdão, de misericórdia e de amor passou longe disso. Veja o que um cantor gospel muito conhecido disse. Olha o que ele disse. Parada gay, isso é cuspir no nome que está acima de todos os nomes. Eles não sabem do que debocharam e do que fizeram. Que vocês recebam o juízo pelo desrespeito. As letras garrafais não são minhas, ok? É do próprio autor. Que venha o fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra. Essa parada gay acaba aqui. Ano que vem não tem mais. Juízo, indecência do capeta, povo cego. Vocês gostaram da indecência do capeta, né? Sabe como é que a maioria de nós reagiu diante das imagens? Com ódio e com força. E sabe por que nós fizemos isso? Sabe por que ficamos indignados? Porque nós nos sentimos ofendidos. Ou, se nós não nos sentimos ofendidos, porque ofenderam ao Senhor Jesus. Ofenderam. Ofensa. Ok. Se é para falarmos de ofensa, vamos falar de ofensa. E para começar a falar de ofensa, eu faço uma única pergunta. Por que Jesus estava na cruz? Por que ele foi para a cruz? Sabe por quê? Jesus foi para a cruz e ele estava na cruz para pagar pelas nossas ofensas. Ofensas que nós que estamos aqui nessa noite cometemos contra Deus. Cada um de nós cometeu ofensa contra Deus. Na cruz estava Jesus sentindo todas as nossas ofensas juntas de uma vez contra Deus. Pastor, eu não fui numa parada gay, eu não imitei Jesus, eu não ofendi a Deus. Ah, não, você não ofendeu a Deus, então você consegue ir para o céu, você consegue viver no reino por suas próprias forças. Não. Porque a salvação é pela graça. A salvação é pela graça. A fé é pela graça. Não vem de nós. É um presente oferecido por Deus. Nós não nos salvamos, nós somos salvos. E as nossas ofensas foram tão grandes diante de Deus, que se você olhar para todos os relatos sobre a crucificação de Jesus, você vai ver algo em comum em todos os relatos. Olha o versículo 44. Já era quase a hora sexta,
e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Sabe qual é a perspectiva comum em todos os relatos? Houve trevas. E sabe o que é treva? Treva aqui simboliza a ira de Deus. A ira de Deus. A ira de Deus estava sobre Jesus. Consegue entender isso? E sabe por que Deus estava irado na pessoa de Jesus? Por conta das suas e das minhas ofensas. Nós falamos que uma pessoa nos ofendeu imitando a Jesus na cruz. Mas nós nos esquecemos que a dura e a verdadeira ofensa na cruz verdadeira foi uma ofensa que nós cometemos. E sabe o que nós fazemos? Nós olhamos com um tom de superioridade para esse transexual ou para qualquer outra pessoa, como se esse transexual fosse a pessoa que mais ofendeu a Deus. Como se nós não tivéssemos feito a mesma coisa. Como se na cruz os nossos pecados fossem menores do que o dessa pessoa. Como se nós merecêssemos o perdão oferecido. Nós ofendemos a Deus na cruz. Quando nós julgamos e quando nós achamos que somos maiores do que os outros, nós ofendemos a Deus e Jesus pagou por isso. Nós ofendemos a Deus quando Jesus pagou o nosso próprio egoísmo. Com o nosso egoísmo nós ofendemos a Deus, mas Jesus na cruz pagou pelo nosso egoísmo. Nós ofendemos a Deus com a nossa soberba, com o nosso olhar altivo, com a nossa palavra dizendo que nós somos santos, 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 porque nós não somos iguais a Ele. Lá na cruz, essa ofensa, Jesus também pagou. Nós estamos aqui com a ceia. A mesa está posta. Se você não ofendeu a Deus, venha logo e pegue o pão e ministre para nós. Se você não ofendeu a Deus, por favor, pegue o microfone, ministre a ceia, porque você é digno de estar aqui. Ninguém se propõe. Não, eu não ofendi a Deus com os meus pecados. Sabe o que nós temos na mesa? Sabe quem são os que participam da mesa? Homens e mulheres que reconheceram que ofenderam a Deus com seus pecados e foram transformados, justificados e vivem agora pela graça do Senhor. Quem participa na mesa são aqueles que olham para o céu, que não conseguem nem olhar para o céu, e diz assim: Senhor, sê propício a mim, pecador. O reino dos céus não são daqueles que batem no peito e se vangloriam. O reino dos céus são para aqueles que não conseguem olhar para o céu. E dizem: Senhor, eu te ofendi com os meus pecados. Ofensa? Sim, nós ofendemos a Deus. Mas se você entendeu que ofendeu a Deus e que o perdão dele foi por você, e que na cruz do Calvário ele sofreu por conta das suas ofensas, e hoje você quer viver somente para ele, para a glória dele, então essa mesa é para você. Porque ele amou você e pagou a sua ofensa. E agora,
você não precisa mais ficar preocupado com as suas ofensas diante de Deus, porque Ele amou você até a morte de cruz. Agora, se você não entendeu o que aconteceu na cruz, não entendeu nada sobre ofensa, eu sugiro que você feche os seus olhos e diga: Senhor, salva-me nessa noite em nome de Jesus. Se você acha que ainda não consegue isso, você não consegue compreender as ofensas que você cometeu contra Jesus, contra Deus, eu sugiro que você feche os olhos e diga: Senhor, tenha misericórdia da minha vida e me mostra o quanto eu te ofendi. Se você se sentiu ofendido pelo transexual, ok. Talvez você tenha que fazer apenas uma oração: Pai, perdoa-lhe, porque não sabe o que fez. Agora entenda uma coisa: quem promulga o perdão é você. Não jogue essa responsabilidade para outro. É você. E se você pede perdão, você espera que o Senhor, com a graça dele, toque aquela pessoa e esteja no céu junto com você, cantando: céu, lindo céu, céu, lindo céu. Como um povo remido e comprado, um povo que ofendeu, mas que o preço foi pago na cruz do Calvário. Senhor, tem misericórdia da nossa vida. Nós te ofendemos com os nossos pecados. A cruz é sinal de ofensa. Como é que a gente pode esquecer isso? Nós ofendemos o Senhor e nós vamos encontrar no mundo pessoas que vão querer nos ofender. Pessoas que vão se levantar contra nós, contra a nossa fé. E nós não vamos fazer como outros, que por serem ofendidos, jogam bombas nos povos porque foram ofendidos. Não. Se nós formos ofendidos, nós vamos fazer como o nosso mestre, orar pedindo perdão. Tem misericórdia de nós, Senhor. E agora nós vamos participar da mesa do Senhor. Só pela tua graça, porque nós também te ofendemos. É só pela tua graça. Em nome de Jesus eu oro. Amém.